Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Eu chego com mais uma edição do Dois Toques, outra vez tenho o prazer de receber o Charlie Pereira, nosso titular, um dos nossos titulares aqui neste quadro. Seja bem-vindo, Charlie, mais uma vez ao Dois Toques. Grande abraço para você, Gerliese. Primeiro, parabenizar, né, pela contratação do companheiro André Isaac. Uma hora a gente faz uma triangulação aqui, né? Podemos aí, Exatamente. os três aqui, estarmos numa edição especial para um debate interessante sobre algum tema Claro. pertinente. Um abraço a você que nos acompanha aqui no Futebol 62. O tema de nosso hoje, Charles, vamos dizer assim, nós vamos pegar o Moraes como gancho, mas vamos falar dessa situação. Vários jogadores foram, alguns, o caso, por exemplo, do Romário do Vila, ele foi banido. Outros foram afastados por 1 ano, por 2 anos, né? Foram suspensos do futebol por um período. Alguns já voltaram, o Moraes voltou agora também, mas temos outros casos, Aleph Manga, Bauerman, Joseph, né, e vários outros que envolvidos naquela operação da penalidade máxima, inclusive a operação que nasce de uma denúncia do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. O Moraes agora na Aparecidense, com esse interesse do Goiás, possivelmente será um reforço esmeraldino para essa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro, como que você vê, Charlie, a Aparecidense dando essa oportunidade ao Moraes e agora ele podendo trocar a Aparecidense pelo Goiás, com apenas 5 jogos pela Aparecidense até esse momento? Como que você vê essa oportunidade, essa nova oportunidade que o Moraes está tendo? O Moraes tem que levantar as mãos para o céu, né? Porque ele está conseguindo, depois de um erro que eu considerei grave, né, ter a oportunidade de jogar futebol novamente de forma profissional, onde ele pode tirar o sustento da família dele, onde ele pode se organizar para daqui a pouco, estando aposentado, ter uma renda, né, para tocar a vida, né? Às vezes, muitos jogadores, às vezes, por conta de uma contusão, por conta de uma sequência de anos assim, sem jogar em alto nível, tem que encerrar a carreira sem condições para tocar a vida para a sequência. Né? E o Moraes, mesmo depois de um erro tão grave como eu considerei, né, e considero, né, ele está tendo essa oportunidade. Quero parabenizar primeiro o Gerlieser, a Aparecidense. Aparecidense, o Moraes, quando é punido por um erro dele lá no Juventude, né? Depois de muito tempo veio à tona essa situação, ele já era jogador da Aparecidense, né? A Aparecidense, nesse período aí foram 2 anos de penalização, a Aparecidense continuou dando uma ajuda de custo ao Moraes. Organizou uma ajuda de custo, né, mês a mês aí, ao Moraes. Então, parabéns à atitude da Aparecidense por esse movimento. O Moraes volta depois da suspensão e volta bem. Já são aí 6 jogos, 2 gols, titular, jogando de meia. É um jogador que tem a lateral esquerda como origem, né? Então, eu tenho que parabenizar, sem dúvida nenhuma, a Aparecidense por esse movimento aí de apoio ao Moraes, de apoio ao ser humano, não só ao jogador, né? Porque era uma incógnita, né? 2 anos parado, será que ele vai voltar com energia para jogar em alto nível? Será que ele vai querer? Como é que vai estar o psicológico dele, né? Tudo isso era uma incógnita, né? E ele volta bem, me parece, com o psicológico tranquilo, jogando em alto nível, né? Jogando ali, ajudando a equipe lá de Aparecida de Goiânia. Eu achei, Gerliese, você falou agora há pouco, alguns jogadores foram punidos, sendo banidos do futebol. Eu achei uma pena exagerada para isso, né? A gente está vendo aí nesse cenário aí das apostas esportivas e do envolvimento dos jogadores, às vezes, escanteio, cartão amarelo, pênalti, né? Eles entram predispostos a interferir no andamento do jogo. Às vezes não com um gol contra, às vezes não com uma entregada, mas com situações para favorecer terceiros, né? Burlando aí o jogo, né? É um jogo realmente sujo. Mas eu vi extremos e vi muitas penas que não existiram, né? Aleph Brandas, Manga né? citou aí, né? Aleph Manga. Quero saber, estou curioso para saber até onde vai a questão do Paquetá, e aí é um exemplo de fora, né? O Paquetá, Internacional, né?
seleção brasileira, o Bruno Henrique, que talvez aqui no Brasil seja o jogador mais de grife envolvido nessa situação, né? Estava disputando o Mundial aí pelo Flamengo. Estou curioso para saber até onde vai esse rigor, né, da justiça. Se ele é um rigor apenas com os pequenos, ou se os famosos também passarão por este rigor, né? Charlie, agora um ponto, né? Tudo bem, a Aparecidense fez essa situação humana, porque vamos lembrar, o Moraes, ele pagou pelo crime que ele cometeu, da maneira com que a justiça estipulou, a justiça desportiva, no caso, ele pagou pelo crime. A punição que ele recebeu, ele já cumpriu ela. Então, ele está, vamos dizer assim, é, juridicamente falando, ele está quites com a sociedade. Né? Ele pagou a sua conta. Mas nós estamos em um meio, Charles, assim, que o torcedor cobra muito. O torcedor, normalmente no momento de dificuldade, ou no momento ruim do clube, do jogador, quase tudo vem à tona. Fulano é paraleiro, Ciclano errou aquele pênalti, Beltrano fez aquilo, né? A memória do torcedor costuma ser muito cruel, às vezes, até com essas situações. Esses jogadores, o Aleph, o Moraes, porque um movimento que eu observei, especialmente em termos de reclamações, não me parece que o erro foi anulado no futebol, ele não existe mais. O zagueiro falhou, tem as casas de aposta. O goleiro falhou, tem as casas de aposta. O atacante que bateu o pênalti para fora, depois que essas casas de aposta Olha, entraram, né? esse pênalti é típico de Bet. Exatamente. Então, assim, criou-se esse novo enredo. Lá atrás falava muito da arbitragem, agora fala muito das casas de aposta. Você vê no Moraes e talvez em outros jogadores esta capacidade psicológica para suportar esse momento, porque, por exemplo, o Moraes, vamos supor, ele fechando aí com o Goiás. O Moraes, se ele tomar um cartão bobo, que jogador brasileiro toma cartão bobo toda hora, mas se ele tomar um cartão bobo, assim, Moraes, de novo, né? Se o Moraes fizer um pênalti infantil, que o defensor brasileiro faz pênalti infantil, toda rodada do Campeonato Brasileiro tem um pênalti tolo. Vamos lembrar, se o Moraes errar um gol feito, então assim, uma nódula que mesmo ele tendo pagado o que foi estipulado para ele pagar como pelo erro que ele cometeu, ela vai seguir com ele. Será que ele consegue jogar com isso? Porque o torcedor, ele pode até falar agora, nesse momento, tudo bem, a gente aceita, passou, pagou, mas e no momento difícil? E no momento do erro que acontece? Todo jogador que joga erra, só não erra se não jogar. Será que ele, que outros, eles suportarão essa cobrança além da cobrança técnica, essa cobrança moral, vamos dizer assim? Pensou ele contratado pelo Goiás aí, num clássico contra o Vila Nova, lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, e ele é expulso do Anésio Brasileiro Alvarenga, porque o retorno vai ser lá, né? Ele é expulso com 5 minutos de jogo, às vezes por uma entrada Ou na dura. Serrinha contra o Atlético. Às vezes uma entrada dura, desnecessária, que acontece, sempre aconteceu. Nós vimos aí na final da Libertadores ano passado, o jogador do Botafogo precipitado, uma entrada desnecessária. O Botafogo foi campeão, ok, mas a expulsão dele prejudicou o time, né? Então isso acontece, sempre aconteceu no futebol. Você não vai poder contar com o torcedor, beleza? O torcedor não vai fazer um pacto de, olha, vamos ter um entendimento, isso pode acontecer, isso sempre existiu, ele está arrependido. Não. É tipo de erro, nesse sentido, um cartão bobo, um pênalti cometido, um gol feito que ele errou, as críticas vão vir por parte da torcida, né, os comentários maldosos, rede social, tudo isso vai existir, Moraes. Isso é o ônus do delito. Né? Isso vai carregar você. É igual esse dia eu estava vendo um jogo do Vila contra o América Mineiro, Gervésio. O William Bigode dominava a bola e a torcida chamava ele de caloteiro, a torcida do Vila. Conta daquela questão com o Gustavo Uhum. Isso vai seguir para ele pro resto da vida, ele vai ter que conviver, ele vai ter que ter psicológico para ouvir e não se abalar. Daqui a pouco faz um gol, vai lá, tira onda com a torcida, xinga aí, xinga de novo, fala de novo, faz parte. Mas o Moraes e todos os jogadores que estiveram envolvidos
nessa situação, se arrependeram, estão sendo reintegrados ao futebol profissional, né? E até mesmo em situações de rotina de pessoas normal, ir no shopping, no trânsito, na família, ele tem que ter o Talvez até psicológico. dentro do elenco, né, Charles? Talvez até Sim, dentro do elenco. sim, Pode ter um outro jogador que olhe desconfiado, né? Assim, em algum tipo de erro, assim, porque o jogador ele observa muito o companheiro dentro de campo também, né? isso vai, Eu vou. isso ele vai carregar, Joliezer, para o resto da carreira profissional dele. E aí ele vai ter que ter Isso é igual uma psicológico, mochila permanente, né, Charles? Isso aí é uma sim. mochila Ele vai permanente, que ter, ele vai ter que ter esse cabeça. peso estará lá. Mas neste Você, cenário, então, Charles, que a gente está falando. você contrataria, Georgiette, o seu time lá no Jardim Guanabara? Até um Guanabara City, né, Gerli? Né? Mas eu sou do O, balneário, no O Guanabara é Balneário, nosso rival. me confundi. Mas se você tivesse lá um Balneário City, né, você contrataria um jogador depois desse cenário de bet? Olha, Charlie, eu tentaria ter uma conversa com ele, sabe? Assim, para sentir o cara, para sentir ele mesmo, o ser humano. Porque, por exemplo, eu já convivi com pessoas, já trabalhei no mesmo ambiente com pessoas que já, assim, trabalhando junto, pessoas que já haviam sido presas por outro tipo de crime, não por crime de bet, mas por outros crimes de crime. Chegou um momento em que eu passei a ter confiança na pessoa, mesmo depois de ter passado por isso. Mas no início eu tinha muito pé atrás. Eu ficava, vamos dizer assim, a minha atenção era redobrada. Até porque a pessoa, eu não vou dizer o nome, claro, jamais, mas era uma pessoa que tinha um antecedente por roubo. Então eu tinha um receio. Depois, com o tempo, eu vi que a pessoa demonstrava através dos seus atos, não das suas palavras, que tinha mudado. Eu fui pegando uma confiança, passei a tratar aquilo como um erro do passado da pessoa. Mas eu teria uma conversa muito, muito sincera, muito franca, para sentir a pessoa, tentar sentir, né? Porque assim, o cara que comanda, né, Charlie, ele tem que ter essa capacidade de conversar com alguém, ver o nível de envolvimento daquela pessoa, porque senão é muito difícil comandar. Você que já comandou inúmeras equipes, com certeza teve momentos que você teve que se sentir comandado o seu. Será que está com a cabeça aqui? Será que tem condições? Será que superou esse erro? Será que não terá mais aquele vício? Enfim, né? São diversas situações. Mas eu tentaria ter essa conversa com você. Seria até a pergunta que eu te faria, Charles. E você? Né, você sendo o Goiás, a presidência você já falou, já elogiou, mas sendo o Goiás, você faria essa aposta no Moraes? Vou falar do ponto de vista do que ele viveu, do ato que ele cometeu, né? E se o Goiás deveria contratá-lo ou não, olhando para esse ato. Eu imagino que essa conversa que você disse que teve, acho que o Túlio teve, eu acho que o Lúcio Flávio teve, né? Diretor e técnico da presidência. Avançando a negociação com o Goiás, imagino que é algo que o Andrino já está fazendo, através de um empresário, através de um contato mais direto. Né? O Wagner Mancini vai conversar com o jogador daqui a pouco, que der tudo certo, ele foi incorporado ao elenco. Então, essas conversas são extremamente necessárias. Elas já existem, Gerliezer. Quando você vai contratar um jogador que não tem nenhum tipo de problema, né, na sua carreira, você já conversa com o técnico para falar, para sentir se ele está bem, se ele quer participar do projeto. Então, com o Moraes, repito, é o ônus, Moraes. Você vai carregar isso, né, até as pessoas terem um pouquinho mais de confiança, isso ficar mais para o passado, né? E eu contrataria, Juliette, eu sou Goiás, eu vou falar, vou avançar em relação à questão técnica, né? Eu contrataria. O Goiás hoje tem um lateral esquerdo improvisado, William Neto, ele até estava jogando relativamente bem, né? O Danilo, garoto da base, jogou um, dois jogos, teve uma contusão, já está voltando aí a ficar à disposição, mas ainda não tem a confiança do Mancini. Isso precisa se levar em conta, né? O garoto ainda não tem essa confiança para assumir ali a lateral esquerda. O Lovato, no início do campeonato com ele, eu imaginei que o Goiás contratou um bom lateral. Tá? Apoia, viril, bom na marcação, andou fazendo uns gols, fez gol até mais recente aqui na Série B, um jogo, Série um, B, né? Contra o um gol Avaí. contra o Havaí, né? Um belo gol de fora da área,
uma vitória de virada do Goiás, né? Porém, o Lovati não tem hoje, digamos, a confiança, como já teve do Jair Ventura, do Mancini no Goiás. No último jogo ele sequer foi relacionado para o banco de reservas. Né? Então, vejo o Moraes como uma boa opção para a lateral esquerda e também ali para a meia, onde o Goiás não tem um meia hoje. O Wagner Mancini, depois Um que bom trouxe quem rendimento, né? trouxe, Vamos dizer assim, né, Charles? Um meia tem o com bom tem o rendimento. Benítez, tem o Gava improvisado, mas assim, é mais uma opção ali para aquele setor. Eu iria muito nessa linha sua também, Charlie. Eu acho que tecnicamente o Moraes reforça o Goiás. Tem duas preocupações. Uma é essa questão psicológica dele. Eu acho que o Goiás tem que levar isso em conta. E aí o Goiás tem que sentir, não adianta eu falar daqui, é quem está lá dentro que tem que sentir. E a outra é a questão física. O Moraes acabou de voltar, ele está com 5 jogos ainda. 2 anos na carreira de um jogador profissional, num esporte de alto rendimento, como é o futebol, é um tempo muito grande. Muito grande. Pode ser que daqui 2, 3 jogos ele não suporte fisicamente. Isso acho que é uma questão que o Goiás tem que ficar muito atento e ver, talvez nos exames, conseguir identificar alguma coisa para ver se o Goiás imagina que ele vai suportar essa pressão psicologicamente e fisicamente. Porque o futebol, naturalmente, ele já tem uma pressão absurda, né, Charles? A pressão em cima do cara que não tem nada, ela já é absurda. Agora você pega um jogador 2 anos parado, com esse problema da questão do envolvimento com as manipulações de aposta e ainda com a pressão natural do futebol de um time que briga para subir para a Série A. Então, assim, é muita pressão em cima de um único jogador, que às vezes nem tem essa estrutura toda emocional para suportar essa situação. Mas, tecnicamente, aquele Agora Moraes de até 2 anos, ele é um Moraes que, para mim, hoje joga no elenco do Goiás e joga em qualquer um dos 3 da capital. Se for para jogar no Atlético, ele dá conta de jogar no Atlético hoje, ele dá conta de jogar no Vila e ele dá conta de jogar na equipe do Goiás. A minha dúvida é essa questão, é especialmente essa questão psicológica, se ele vai suportar o momento de dificuldade e a questão física, que eu acho que é um fator preocupante. você citou muito bem essa questão física, a questão psicológica que a gente já vinha falando, né? Estamos falando do Goiás, que negocia com o Moraes. Tem reforços ao longo do ano, ao longo da temporada, que são aqueles reforços que chegam. Você tem que pesquisar para saber quem é o jogador, para saber como é que ele foi nos últimos anos. E aí você coloca ele talvez ali num patamar de aposta. O jogador estava ali, interessante, pode ser que se encontre aqui no Goiás. Vou citar aqui o Jajá, o Elton Matheus, né, o Vitinho, né? Tem aquelas contratações que a gente chama mais assertivas do ponto de vista que você traz um jogador que estava em alto rendimento, que estava jogando, que já tem um currículo mais pesado. O Titi, agora zagueiro que estava no Fortaleza, né? Vem aí de muitos anos um time que hoje é maior que o Goiás, que é o Fortaleza. Você tem o Anselmo Ramon, que foi contratado agora. Você traz o Benítez, e aí o Benítez flutua nas duas situações, porque a gente sabe que é o É, Benítez, mas ele vem de anos aí onde ele deixou de jogar em alto nível, né? O Moraes entra para mim nesse cenário por conta dessas duas coisas: a questão psicológica e a questão física, para saber como é que ele está fisicamente. Ele entra naquele cenário de que, olha, é um jogador que tem tudo para dar certo, mas eu não tenho a certeza. Ele não é um jogador que chega com peso, por exemplo, do Anselmo Ramon. de maneira alguma, né? Mas foi bom, Charlie, debater mais esse tema aqui com você. Com certeza nós debateremos muitos outros aqui nos Dois Toques. Às vezes a gente vai debater temas mais factuais, outras vezes temas mais abertos, né? Mas o bom é sempre a gente conseguir fazer esse bom debate para você, torcedor goiano, pois a nossa ideia é essa, né? Sempre provocar reflexão, né, Charlie? A gente nem quer colocar na cabeça que o torcedor tem que pensar isso ou aquilo. A gente expõe os nossos pensamentos, às vezes até duvidosos, às vezes a gente não tem certeza dos nossos pensamentos, mas que você, torcedor, reflita, né, sobre isso. Obrigadão, Charles, por mais essa participação no Dois Toques. E que deixa aqui a opinião, né? Você é a favor da contratação do Exatamente. Moraes? Né? Pese aí todos esses cenários que a gente analisou, deixa a sua opinião. Se você é contra, se você é a favor, se o Goiás tem que buscar outro lateral.
Exatamente. E muito obrigado a vocês pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, pelas inscrições. Se você ainda não é inscrito, te convido outra vez a se inscrever, deixa o seu like e, como o Charles falou, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião sobre esse tema aqui no Futebol 62. A gente volta durante os dias da semana com outras edições do Dois Toques. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.